A Coimologia oferece mais um cafezinho para vocês. Os cientistas apontam o caminho científico de livrar-se dos sofrimentos. E vocês acham que foi fácil fazer isso? Não. Thomas Jung, em 1873, descobriu a energia, uma força incrível que existia dentro de uma reação. Ele não sabia explicar o que era na época. E criou a palavra que aquilo devia ser uma energia, uma força. E até hoje nós usamos a palavra energia. O Max Planck, o pai da física quântica, ele disse o seguinte: a matéria como tal não existe. E há um ingrediente primordial que mantém toda a matéria e suas reações internas da energia. E esse elemento é a matriz de tudo que existe. Quando ele disse isso, em 1900, foi rejeitado por toda a comunidade científica do mundo. E nos congressos que ele participava, a turma virava as costas, não podia chegar perto dele. Somente 44 anos depois é que comprovaram essa realidade e aceitaram ele como cientistas válidos nas suas experiências. E assim muitos cientistas, o Greg Bradley, por exemplo, saiu da NASA porque acreditava na beleza da física quântica. Escreveu vários livros, A Matriz Divina, olha só, o Código Divino, o Código de Isaías, o Documento do Mar Morto, 3 livros maravilhosos. A Candace Peirce aceitou o desafio do sofrimento, até da falência do seu laboratório, porque ela descobriu como o sofrimento se forma no interior da célula. Veja bem, e no seu livro ele comprovou a espiritualidade que nós temos dentro de nós. O Joe Dispenza já levou para o lado da neurociência, da física quântica, todas as suas experiências maravilhosas. Inclusive propôs uma terapia baseada mais na cultura norte-americana. E ele escreveu um livro que ele chamou o seguinte: Eu sou o placebo. Coisa muito interessante, porque o placebo pode vir a ser científico, sabendo usá-lo. O efeito placebo. Eu acredito que aquele remédio vai me trazer a cura e eu tomo, dá um resultado. Eu não acredito e bloqueio o possível resultado, né? O Deepak Chopra falou sobre a importância da imaginação nas terapias, que é outro componente para fazer o bolo dar certo, para a terapia ter base científica. Esse detalhe também é muito importante. A cientista Lini Taggart, falando sobre a intuição, a força da intuição, em seu livro Experimento da Intenção, é um livro que não se encontra tão facilmente nas livrarias, mas esperamos novas edições, mas sempre ele está na internet e pode ser copiado e lido normalmente. E outros cientistas, por exemplo, Chu Davi, ele escreveu a 4ª dimensão. Olha bem, a 4ª dimensão. Ele relata que ele usou a física quântica para o grande sucesso na vida da espiritualidade que ele fez para os seus clientes e criou o maior templo de pessoas sentadas dentro da Igreja Assembleia de Deus, na Coreia. Ele usou a física quântica. Ele tem até em palestra a síntese do livro dele, de 100 e poucas páginas, maravilhoso. Eu comecei a ler mais ou menos às 3 horas da tarde e fiquei até terminar. Física quântica pura.
Mas se falasse em física quântica, a turma não ia acreditar. E hoje eu falei até para um cliente o seguinte: até Jesus, em todos os seus milagres, usou a física quântica. Vai, a tua fé te curou. Jesus nunca disse, eu te curei. Até fez o primeiro milagre à distância. Fez uma cura à distância, física quântica pura. E assim, dezenas, centenas de místicos, pessoas, usaram a física quântica nas suas terapias sem saber. Mas hoje nós já temos um lastro de conhecimentos, de divulgações, que quando eu fiz vários cursos em 76, a pessoa vinha do Rio de Janeiro para dar o curso e falava de algumas experiências. E não se tinha livros, não se tinha conferências dos cientistas. Veja bem. E até um incentivador da física quântica é um presidente norte-americano que ninguém menciona, George W. Bush, o pai. Incentivou a pesquisa sobre o cérebro, destinando 250 bilhões de dólares em 10 anos, para que os cientistas estudassem o cérebro. E eles se lançaram. E a síntese dessas pesquisas está num CD, um documentário chamado O Segredo. Mas é a síntese. Por exemplo, lá o cientista diz, nada fica igual na presença de um observador. Só uma frase, e ninguém quase entende, mas existe toda uma pesquisa sobre isto para ele proferir. Como a Universidade de Harvard, após 19 anos de pesquisa, concluiu que o neocórtex cerebral está aumentando de volume. Eu fiquei alegre, porque possivelmente, aumentando o volume do neocórtex cerebral, vamos ser mais inteligentes no futuro. Vamos ter uma cabeça semelhante à de um ET que aparece nas alegorias, nas figuras. É interessante, mas veja, 19 anos de pesquisa para dizer uma frase. E assim, outros cientistas também, o Amit Goswami, que esteve até no Brasil dando palestras, conferências, trabalharam duro durante muitos e muitos anos para nos fornecer os componentes para fazer o bolo da terapia dar certo. E é interessante que quando nós começamos em 2010, não se tinha essas informações de agora, mas mesmo assim o procedimento da coimologia era científico. E depois podemos compará-lo com os novos conhecimentos adquiridos. Mas foi fruto de quase 30 anos de pesquisa, de acompanhamento. E ninguém lembra, por exemplo, de Jean Piaget, uma contribuição maravilhosa para o ensinamento, para a evolução da pessoa. Maria Montessori, Teilhard Chardin, ele diz o seguinte, a humanidade está passando por 4 fases diferentes, a fase biogênica. Biogênese, essa que nós estamos vivendo. O homem trabalha para comer, se vestir e talvez ter um lugar para morar. Necessidades básicas. E passa a vida nisso. Outros já se preocupam com o social. Sociogênese. Outros se preocupam com suas forças interiores, a psicogênese. E por fim, ele disse, a humanidade haverá um dia que chegará na teleogênese, na sua espiritualidade plena. Existem pessoas que já estão na teleogênese, outras na psicogênese, outras na sócio, e outras, a maioria da humanidade, 90% estão na biogênese. São todos cientistas. Os livros do Teilhard Chardin só puderam ser divulgados após a morte. Cientista de 25 anos e teólogo foram divulgados após a morte, porque eles seriam condenados e postos no index, censurados, evidentemente. Assim, outros filósofos também deram suas contribuições. Então, nada chegou por acaso. Foi fruto de muito trabalho para que você pudesse hoje usufruir
de algo científico, simples, natural, para fazer o bolo da terapia. Se vocês gostaram, questionem, perguntem, entrem no nosso site, divulguem e esperamos que vocês se inscrevam no nosso canal, porque teremos muitos cafezinhos da neurociência, da física quântica para contemplá-los. Esperamos que possamos lhe agradar. Muito obrigado.